nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos tomar leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36 a 41. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Essa é a palavra de Deus para nós nesse dia. O Senhor que mostra, revela na pregação de Pedro o poder do Espírito Santo sobre Pedro e aqueles que o ouviam. Pedro, um grande comunicador, porque 3.000 pessoas, ele é um grande comunicador de Jesus Cristo, um grande comunicador da Boa Nova, e com a força do Espírito alcançou aqueles corações. E o ressuscitado quer fazer isso hoje, através de você, através de cada um de nós. Mas eu digo, o ressuscitado quer trazer para o seu coração uma mudança de vida, como também trouxe na vida deste povo. A partir da palavra anunciada, na força do Espírito Santo, aqueles homens que estavam com suas vidas corrompidas, que estavam sem conversão, que estavam vivendo uma vida totalmente distante, sem a fé, receberam a fé, receberam o batismo e viveram uma vida nova. O Senhor está dizendo para nós hoje, através de Pedro: convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E receba o dom do Espírito Santo. É o que nós pedimos ao ressuscitado, o dom do Espírito Santo. Que Ele venha reavivar em nós esta chama, esse carisma do Espírito Santo que nós recebemos de Deus no nosso batismo e que precisamos nos abrir, aceitar, acolher, nos deixarmos conduzir por essa presença do Espírito Santo na pessoa do ressuscitado. Ele está no meio de nós, não é, Padre? E essa é a nossa alegria, a nossa fé e a nossa esperança. Com o anúncio dos apóstolos, dos primeiros cristãos, há uma coisa muito bonita da nossa igreja, que é o convite que o próprio Cristo faz na ação do Espírito Santo para a nossa transformação pessoal. Aquilo que a Salete estava acabando de dizer agora. Veja, nesse texto que nós acabamos de ler, duas coisas são parte nossa. Quando Pedro anuncia
que Jesus Cristo é o Senhor, é o Cristo, é o Salvador, aquele povo pergunta assim: o que nós devemos fazer? E aí Pedro indica duas coisas: convertei-vos e recebam batismo, e também salvai-vos dessa gente perversa. O que significa isso? Claro que depois da ressurreição vai a ascensão de Jesus, vem o Pentecostes com o derramamento do Espírito Santo, mas vamos entender que a ressurreição do Senhor fecha o ciclo do ato salvífico de Deus para com todos nós. O que Deus precisava fazer para salvar o mundo, para salvar a humanidade, Ele realizou em Jesus Cristo. Cristo se encarnou, viveu, morreu, ressuscitou para a nossa salvação. É isso que Pedro está dizendo. Deus constituiu o Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. Então, quando o Pai ressuscita Jesus, Ele planifica a nossa salvação. O que vem depois? Não mais a parte de Deus, porque o que Deus precisava fazer, Ele fez em Jesus Cristo. É claro que Deus continua operando na ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é Deus, continua agindo. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: a partir de agora é nossa responsabilidade. Nós precisamos fazer a nossa parte. O que Deus precisava fazer, Ele fez. Agora depende de você também. Qual é o primeiro passo? Conversão. Conversão significa o quê? Voltar-se para Deus, voltar-se para as obras do Senhor. Por isso que o texto de Colossenses vai dizer: olha, se você ressuscitou com Cristo, então aspirai as coisas do alto, buscai as coisas do alto, aspirai as coisas celestes. Cabe a nós agora viver diferente, na força do ressuscitado. E a segunda coisa, a segunda ação prática: salvai-vos dessa gente perversa, dessa gente que está aí na perversão. Ou seja, nós não temos que compactuar com o mal. Minha gente, se tem uma coisa que é próprio da pessoa humana, é o poder de sua decisão. Nós temos que tomar a decisão pelo bem. Nós temos que tomar a decisão por Deus. Nós temos que tomar a decisão de viver uma vida em Deus. Isso cabe a nós. Não vai cair do céu como um pacote. Ou nós nos firmamos numa vida nova que vem com o ressuscitado, ou nós nos firmamos numa vida nova que vem pelo poder da vitória sobre a cruz, ou nós não nos firmamos. Não adianta a gente querer jogar a responsabilidade para um para outro. Nem nas costas de Deus a gente pode jogar, porque o que Deus precisava fazer, Ele fez. Acho que é a quarta vez que eu estou te dizendo isso. Toma posse a certeza disso. O que Deus precisava fazer, Ele fez. Agora nós, abramos-nos ao Espírito Santo. Sim, vem, deixa o Espírito Santo agir no seu coração. Nós pedimos, Ele que é o revelador da verdade, deixa Ele mostrar a verdade da sua vida, a verdade das coisas que vocês têm buscado, a verdade das coisas que você tem vivido. O Espírito Santo é o revelador das obras, das trevas e das obras de Deus. Nós vamos entender isso. Então agora é hora de decisão. Diga: Senhor, eu quero me decidir por vós, Senhor. Eu quero me decidir. Eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo, Senhor. Eu quero a vida nova que vem com a ressurreição. Eu quero a vida nova que vem da ressurreição. Dai-me, Senhor, esta vida nova. Dá-me, Senhor, esta vida nova. Eu farei a minha parte. Eu farei a minha parte. Buscando as obras celestes. Buscando as obras celestes. Buscando as coisas do alto. Buscando as coisas do alto. E tirando da minha vida. E tirando da minha vida. Tudo que é perverso. Tudo que é perverso. Tudo que é obra das trevas. Tudo que é obra das trevas. Eu renuncio agora. Eu renuncio agora. E elimino da minha vida. E elimino da minha vida. Todas as obras do mal. Todas as obras do mal. E a promessa é para mim, Senhor. Diga: e a promessa é para mim, Senhor. E a promessa é para mim, Senhor. É para os meus filhos. É para os meus filhos. Para todos aqueles que estão longe. Para todos aqueles que estão longe. E todos aqueles que o Senhor chamar para si. E todos aqueles que o Senhor chamar para si. Senhor, eu aceito o Espírito Santo. Senhor, eu aceito o Espírito Santo. Eu aceito essa palavra em minha
minha vida. Eu aceito essa palavra em minha vida. E quero hoje, Senhor, Eu quero hoje, Senhor, ser novamente batizado, Senhor. Ser batizado. Renova o meu batismo, Senhor. Renova o meu batismo, Renova Senhor. a força do Espírito em mim. Renova a força do Espírito em mim. Eu me abro ao Espírito Santo. Eu me abro ao Espírito Santo. Quero, como Pedro, Senhor, Eu quero, como Pedro, ser Senhor, cheia do Espírito Santo. ser cheia do Espírito Para Santo. assim que a minha casa, para que a minha casa que a minha casa também seja cheia também seja cheia do Espírito Santo, Senhor. do Espírito Santo, Senhor. E eleve os seus braços agora e vai orando no Espírito, desejando ser tomado por esta presença viva do Espírito Santo em você. Deixar que o seu coração desabroche, se abra para Deus, para aceitar o Espírito Santo. Talvez você não tenha aceitado ainda a palavra de Deus, aceitado ainda a presença do Espírito em você. Vai dizendo: eu quero, eu aceito. Solta a sua voz, orando, se deixando conduzir, se deixando envolver, se deixando batizar. Nós pedimos, Senhor, uma efusão nova do Espírito Santo sobre nós que estamos, Senhor, muitas vezes abatidos, desanimados, sem esperança, desconsolados, sem esperança. Derrama agora, Senhor, uma porção dobrada do Espírito Santo sobre todos nós. Como aquele povo, aquela multidão foi envolvida pelo Espírito Santo na pregação de Pedro, nós pedimos, Senhor, que agora o Senhor realize prodígios, milagres, derramando sobre todos que estão orando conosco a força do Teu Espírito Santo, o poder, a presença do Teu Espírito Santo. Nesse momento que nós possamos assumir essa promessa, como disse a Salete, aceitar essa promessa. Recebereis o poder do Espírito Santo, recebereis o Espírito Santo de Deus, que caia por terra agora toda resistência. O Senhor me mostrava principalmente pessoas que querem compreender todos os mistérios de Deus para recebê-los, e nós não alcançamos. Os mistérios do Senhor são infinitamente superiores, maiores do que nós, e nós não precisamos compreendê-los para recebê-los, mas abrir o coração com simplicidade e dizer: Senhor, eis-me aqui, fraca, frágil, necessitada desse amor, do Teu Espírito, dos Teus dons, Senhor. Derrama sobre mim, derrama sobre nós, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo. Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim. Peça, vem. Espírito Santo, vinde falar em mim, falar em mim. Mais uma vez, peça: Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim. Vem, Espírito Santo, vinde falar em mim, falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar,
traz fogo do céu neste lugar. E clama, peça, incendeia. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Mais uma vez, incendeia, canta, peça. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Põe fogo, Senhor, em todo o nosso ser, o nosso coração aquece. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Nós aprendemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E como pessoa, quando nós convidamos ele para entrar na nossa vida, como diz a palavra no dia de hoje, que precisamos de conversão, ele vai propor, ele nunca vai impor coisas para você de mudança. Aí entra a nossa parte. A nossa parte é ser dócil a essas preposições do Espírito, essas indicações do Espírito. E o Espírito, quando ele fala com docilidade. Então tudo aquilo que o Espírito já está pedindo a você que mude, que larga isso fora, joga isso fora, que você rompa com coisas, com relacionamento, com pessoas, com situações. Aceita, porque aí a conversão ela vai acontecer. Porque o que impede a gente de termos comunicação com o Senhor é o pecado. O pecado, ele não deixa nós ouvirmos a voz de Deus. O pecado não deixa nós sermos cheios do Espírito Santo, como Pedro, que abriu a boca porque ele era cheio do Espírito. Ele converteu 3.000 pessoas. O Senhor quer isso para mim e para você. Mas nós precisamos ouvir o Espírito, nós precisamos obedecer o Espírito e romper com a vida velha, romper com o homem velho, com a mulher velha, com o pecado. Eu sei que o pecado é gostoso, mas ele paga um preço muito alto que não vale a pena. O Senhor que pagou um preço na cruz e morreu, passou por essa morte de cruz para pagarmos esse preço que nós temos. Então, meu querido, minha querida, deixa o Espírito Santo agir. Escuta a voz do Espírito falando ao seu coração, pedindo a você coisas, situações, como eu disse, e vai deixando isso para trás e vai abrindo para essa vida nova, essa vida do ressuscitado que está no meio de nós. Obrigado. Obrigada, Senhor. O Espírito Santo me mostra ele tocando muitos pregadores da palavra de Deus. Amém. Muitos pregadores e evangelizadores que haviam esfriado no seu ministério, que haviam esfriado na vida no Espírito, que foram ficando como que engessados, como que congelados. E o Senhor nesse momento está colocando uma brasa espiritual nos seus lábios, para que você possa pregar a palavra de Deus novamente, como lá atrás, nos inícios, que você pregava com tanta força, com tanta verdade, com tanta propriedade. E o que você foi vivendo ao longo do seu ministério foi gerando em você um esfriamento. Mas o Senhor quer trazer você de volta para perto do coração dele. Jesus também toca pessoas que estão pedindo a Deus a graça
de uma vida de oração. Você que parou de rezar. Você que mesmo com toda a quaresma na Páscoa não conseguiu retomar a sua vida com Deus. E nesse momento Deus está tocando em você e ouvindo as suas preces, dizendo: meu filho, minha filha, vai em busca da confissão, volta para mim. Eu vou aquecer a tua alma, eu vou aquecer o teu coração novamente. Eu vou gerar em seu coração sede da minha presença. O Senhor está fazendo uma obra nova em muitos corações. Solta a sua voz e vai agradecendo também isso que o Senhor está realizando em você. Você que parou de rezar, você que deixou de ir à missa, você que deixou de rezar com a palavra, você que tinha uma vida muito ativa e foi esmorecendo na sua missão, o Senhor agora coloca uma brasa, amém, viva no teu coração. Eu quero confirmar isso que a Salete acabou de trazer, que o Senhor me dava a imagem de alguém sentado numa mesa com a palavra de Deus, canetas e riscando a palavra, mas uma fome. A palavra era como que estava viva, ela fluía das páginas da Bíblia e você ia comendo aquela palavra, ia se alimentando daquela palavra e você ficava num fogo, num poder de Deus muito grande. O Senhor está te dando a graça. Retoma com a palavra de Deus, começa com a palavra, e como nos ensinou o nosso Padre Jonas, a Bíblia, no método da Bíblia no meu dia a dia, ele disse: começa por São João, as cartas de São João, para que você possa se convencer do amor que Deus tem por você, e vai deixando essa palavra entrar dentro de você, fazer com que o teu sangue agora seja a palavra de Deus, que seja força na sua vida. Retome com a palavra, o Senhor está te dando uma direção. Retoma com a palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Eu quero confirmar, porque a imagem que me vinha era justamente de um lugar bem frio, aquele vento e aquela fogueira bem apagada, mas havia brasas naquela fogueira, e aí a pessoa vinha e ela dava aquele sopro, e ela soprava, e aquelas brasas voltavam a ficar incandescentes, e depois o fogo ele ia pegando, depois ia sendo colocado lenha, e aquele fogo ia crescendo, e ele ia aumentando ao ponto de iluminar e aquecer todo aquele lugar. E o Senhor, Ele está curando, libertando a muitos de uma grande frieza. Você que foi entrando numa grande frieza, com aquilo que é bom, com aquilo que é de Deus, com aquilo que você já viveu, já experimentou. E o Senhor hoje, Ele vem aquecer, Ele sopra essas brasas do seu coração. E Ele vai fazendo pegar fogo de novo. E é bonito porque o Senhor dizia assim: não é pelo poder, não é pela força, mas é pelo meu Espírito. Não é, como Rubens disse, nada forçado, é uma graça. Essa graça do Espírito Santo vai agindo em você, vai resgatando esse amor no seu coração. Você vai sentindo, você vai experimentando incendiar de novo, botar esse fogo de novo. Muito obrigado, Senhor, aquecendo muitos corações. Muito obrigado, Senhor. Incendeia, cante. Incendeia minha alma, força. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Sim, é isso que o Senhor está fazendo, colocando brasas. Incendeia minha alma, aquece, incendeia minha alma, incendeia minha
Senhor. Vinde curar, Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. e eu peço que o Espírito Santo venha tocar nas feridas da nossa alma. O fogo cauteriza e cura. Ele queima, mas ele cauteriza e cura. E eu peço ao Espírito Santo a cura dos corações, a cura das doenças emocionais, do medo, da angústia, do pânico. Que o Senhor, nesse momento, com o poder do Espírito, Ele venha curar as doenças emocionais, as doenças psíquicas, tudo aquilo que tem aprisionado o seu povo no medo, Senhor. Vem curar com o poder do teu Espírito. Vem retirar de todo medo corações angustiados, preocupados, aflitos. Derrama seu Espírito, Senhor, nestas feridas, em tudo aquilo, Senhor, que foi consumindo estes corações, tudo que foi afundando esses filhos e filhas de Deus em angústias profundas por falta de esperança. Senhor, Tu és a nossa esperança. O Senhor que está ressuscitado, o Senhor é a sua esperança. Diante de tudo que você está vivendo, Ele é a sua esperança. É preciso confiar, é preciso acreditar, crer no Senhor Jesus. Será salvo, tu e toda a tua casa. Não temas, Ele vive, Ele é o Senhor. Não temas. Como a Salete trouxe, ele também purifica, ele separa o ouro. Quando ele está em barra, ele precisa passar por uma purificação. E como é que eles purificam o ouro? No fogo. O Senhor agora quer queimar todo o pecado que tem nos atrapalhado, que tem dificultado-nos de escutar a voz do Senhor. O pecado que tem rompido o nosso relacionamento, como foi dito, e nós temos estado frios diante de Deus. Estamos vivendo a 8ª da Páscoa, estamos vivendo como se o Senhor estivesse morto. E não pode, isso não pode acontecer. O nosso coração precisa estar assediado de fogo, de alegria por essa ressurreição. O Senhor passou por uma morte, mas Ele passou pela ressurreição. A morte não pôde deter Jesus. E Ele está no meio de nós, Ele está no nosso coração. Então nós queremos te pedir, Senhor, arranca todo o pecado, todo o apego ao pecado, toda a fraqueza diante do pecado. Quantos de nós estamos se sentindo fraco? Precisamos romper. Temos consciência que o pecado tem matado a nossa vida espiritual, mas nós não estamos tendo força. Eu estou pedindo agora, pela força do Cristo ressuscitado, que Ele arranque de você
toda morte, para que você rompa com o pecado, rompa com as coisas que você precisa romper para experimentar essa vida nova que Cristo trouxe para cada um de nós. Obrigado, Senhor. E nós vamos pedir que esse Cristo ressuscitado venha morar em nós.